Oi, oi, pessoal, boa noite. Instagram me derrubou aqui por causa da música. Já voltei, já voltamos. Vamos começar nosso segundo dia de live, né? Sobre os 7 passos da mudança. Hoje é nosso segundo dia. Ontem a gente falou sobre o primeiro passo, né? O passo da decisão. A gente identificar as nossas limitações, o nosso cenário atual, os nossos incômodos, onde que a gente está insatisfeito, se a gente está infeliz, se a gente está incomodado. Sebastião, boa noite. Prazer te receber. Oi, Gabi. Então vamos começar, que o Instagram tinha me derrubado aqui por causa da música, mas agora vai. Então eu tô aqui falando, pessoal, sobre ontem, né, que a gente conversou sobre o primeiro passo, o passo da decisão. Quem estava aqui ontem quiser compartilhar como é que foi, se deu uma mexida aí, se teve algum insight aí, o que é que mudou aí dentro, se acendeu alguma luzinha, né, se aumentou algum incômodo que já estava aí dentro, né? Me conta aí pra gente. Se quiser me contar lá pelo direct também, a gente troca uma ideia depois, a gente bate um papo, né? E aí a gente conversa sobre esse primeiro dia, que é o primeiro passo, mas é o passo mais importante, né? Da gente escolher tomar a decisão de mudar, né? Da gente pegar nossos sonhos, pegar nosso propósito, que é só uma sementinha, e colocar lá dentro da terra, onde ele vai ter recurso, onde ele vai ter o ambiente certo para poder brotar e depois a gente conseguir se transformar e fazer florescer os nossos sonhos, né? Fazer com que nossos sonhos comecem a dar fruto, fazer com que nosso propósito comece a alimentar outras pessoas, né? Que a gente comece a contribuir no mundo, né? Seja da forma que for, seja na área que for que a gente escolher para servir, mas que a gente possa começar a contribuir, né, para o mundo. Quando a gente está feliz, quando a gente está realizado, a gente já está contribuindo para um mundo melhor, né? Quando a gente consegue viver a nossa verdade, quando a gente consegue tá pleno, tá bem, a gente consegue transbordar muito melhor para as pessoas à nossa volta, para nossa família, para os nossos amigos e até para quem a gente nem conhece, né? Então, eu queria falar uma coisa muito importante com vocês sobre esses passos, né, que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu bolei de uma forma mais didática, esses 7 passos de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu fiz na minha vida, né? Eu já fiz muitas mudanças, mas algumas mais significativas, né, maiores, algumas mais impactantes, mais incisivas que outras. E quando eu aplico dessa forma esses 7 passos, fica mais fácil, né? Que eu consigo me orientar melhor. É claro que aqui eu tô falando de um passo por dia, mas são passos que não tem um tempo certo para você estar em cada um deles, né? Às vezes eu não sei, você de repente quer entrar num processo de mudança, ou se não, de repente você já está até vivendo um processo de mudança e pode se encontrar em algum desses passos que eu vou falar aqui, mas cada um deles é muito particular para cada pessoa, né? O tempo, a dificuldade ou a facilidade de passar por cada um desses passos, porque isso depende muito do recurso que você já tem ou do recurso que você vai buscar adquirir, né? A habilidade que de repente você vai precisar aprender a ter para passar por cada um desses passos. Isso depende muito também do quanto você está disposto, do seu empenho, da sua dedicação, quanto você está disposto a investir em você mesmo. E eu não falo investir em questão de dinheiro, investir tempo, investir dedicação. Porque, como eu disse ontem, é trabalhoso. Uma mudança, muitas vezes, quanto maior a mudança, mais trabalhosa ela é. E aí você tem que estar disposto, sabe? Tem que estar comprometido. Tem que assumir a responsabilidade
de ir até o fim, né? De pagar o preço para fazer o que precisa ser feito, para mudar o que precisa ser mudado, né? Não é nem o que precisa ser mudado, mas o que você mesmo identifica como uma coisa que vai ser boa para você, né? Que vai te realizar, que vai te abastecer, que vai te energizar, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais disso, né? Lembra que ontem eu falei, ó, coloca a mão no seu peito, vamos pensar se isso é uma coisa que te faz feliz de verdade ou se não é. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Porque ontem eu não te perguntei muito, a gente não falou muito sobre como fazer de fato a mudança, ou eu só te fiz a pergunta se você tá feliz, né? Se você tá feliz onde você tá. Se você tá feliz do jeito que você é. Se você tá feliz sendo quem você é. Se você tá feliz tendo o que você tem. Se você tá feliz fazendo o que você faz. Se você tá feliz com as pessoas que você tá. Eu não sei qual que é a mudança que você tá passando ou que você quer passar. O que você quer mudar na sua vida? Eu não sei se é trabalho, eu não sei se é um comportamento. Né? Então, ontem foi um dia pra gente pensar sobre isso, né? Aonde que tá gritando aí? O que tá te incomodando? Né? O que você queria mudar? O que você gostaria? E tomar a decisão. Né? Eu te propus a tomar essa decisão, escolher fazer essa mudança. Claro que às vezes de ontem para hoje você não conseguiu tomar essa decisão de fato, né? Como eu disse no início, às vezes você vai demorar algumas semanas ou alguns meses para pensar sobre isso tudo. E aí depois anota aí. Ou volta aqui e assiste de novo, né? Quando você estiver já mais firme, já mais com a cabeça com mais clareza mental para falar que tá pronto para tomar essa decisão. Aí você começa a pensar sobre o que eu vou te falar hoje, né? Você não precisa assimilar tudo de uma vez, né? Eu mesmo tô nesse processo há algum tempo para eu conseguir executar de fato, né? Essa mudança em específico da questão profissional e tudo. Porque foi uma mudança muito grande. Mexeu com vários setores da minha vida. Aliás, é assim, né? Quando a gente muda uma coisa, a gente tem que lembrar que nós somos seres sistêmicos. A gente acha, às vezes, que vai simplesmente mudar um trabalho. E não é bem assim, né? Tudo interfere. Né? Quando a gente quer fazer alguma mudança em algum setor, quanto mais melhoria a gente fizer em todos os setores, mais essa mudança vai ficar firme, mais ela vai ter alicerce, assim, de você fazer uma melhoria sistêmica. Então, quanto mais você conseguir mexer, quanto mais você conseguir se estruturar de forma sistêmica para evoluir, para crescer, para buscar essa harmonia, mais você vai ter força no setor que você quer de fato fazer a mudança, que às vezes é uma mudança mais difícil. Né? Porque você concorda comigo que se você tiver com a saúde melhor, você vai ter mais energia para se dedicar aos desafios que o outro setor vai te demandar? Né? Se você tiver com sono em dia, se você estiver conseguindo dormir bem. E aí, isso já puxa o emocional. Ah, por que eu não tô conseguindo dormir bem? De repente, eu tô andando ansioso. Por que eu tô andando ansioso? Será que eu tô me alimentando direito? Ou será que eu tô andando ansioso porque eu não tô conseguindo controlar minhas expectativas? Então, você percebe que não é simplesmente sair de um trabalho e ir para o outro? Né? A gente tem todo um cenário envolvido. Então, é isso. Quanto mais a gente conseguir mapear
né? A gente tem ferramentas, inclusive, para fazer isso. Tem uma ferramenta que a gente pega a nossa vida como uma roda e a gente vai pontuando cada setor na nossa vida como que tá. E ver como que um desarmoniza o outro. Isso é muito importante. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre o que a gente quer, né? De fato. Ontem a gente conversou sobre o que a gente não quer, sobre onde a gente tá, que não tá fazendo a gente feliz, que a gente não tá legal do jeito que tá. Então hoje a gente vai começar a pensar o segundo passo sobre o que então que a gente quer, né? Começar a vislumbrar os nossos objetivos, vislumbrar o nosso propósito. Aqui a gente não precisa... Oi, Lavi, seja bem-vinda, que bom que você chegou. Então hoje a gente vai começar a vislumbrar os nossos objetivos e o nosso propósito. Você ainda não precisa aqui ter clareza de detalhar aqui o que exatamente a vida que você quer, passo a passo, assim, com detalhes. Mas começa a vislumbrar. Poxa, se eu não tô... Lindona. Se eu não tô feliz desse jeito, então o que será que me faria feliz? Como será então que eu ficaria feliz? Qual que será que é meu mapa mental de felicidade? Isso aí, gente, ó, a Lavínia tá lembrando, quem quiser me ajudar aí, ó, apertar no coraçãozinho e mandar essa live pra quem você ama, desse aviãozinho aqui de baixo. Muito obrigada. Então a gente vai começar a vislumbrar. Porque é muito mais fácil a gente saber o que a gente não quer. O que a gente não gosta. Mas às vezes a gente não consegue ter clareza do que a gente gosta. Às vezes a gente não se conhece. A gente não tem o hábito de se pesquisar. A gente não tem o hábito de se analisar. A gente acha que a gente precisa de terapia, às vezes, para descobrir certas coisas. Acha que tudo é muito difícil, que tudo é muito misterioso. Mas às vezes não. No movimento você vai descobrindo muita coisa. Quando você começa a dar um passo, você chega num lugar que vai te levar a outro, que vai te levar a outro. Eu estava conversando isso hoje, uma conversa muito produtiva. Até quando a gente conversa, quando a gente fala, inclusive é uma forma da gente ter muita clareza. Que às vezes a gente fica tão sozinho, ou senão a gente fica no meio de pessoas, mas a gente não tem o hábito de estar com pessoas que a gente consiga conversar, que às vezes tem um nível de conversa que a gente consiga manter, e a gente começa a guardar muito do que a gente é. Inclusive, por isso é muito importante a gente ter pessoas, conviver com pessoas que façam sentido, que estejam em sintonia não é que pense igual a gente, não é um clone nosso, não é isso. Né? A diversidade ela é muito importante. Mas a gente precisa estar cercado de pessoas que queiram crescer. Se a gente quer crescer, é melhor que a gente esteja com pessoas que querem crescer também, para ter essa troca. Porque aí quando a gente conversa, a gente descobre muita coisa que estava dentro da gente, que quando a gente fala, às vezes a gente fala e pensa, nossa, mas tinha isso dentro de mim? Nossa, como que eu nem percebia? Acontece, não acontece? Mas isso daí é outro passo, mais pra frente que eu vou falar. Sobre estar com as pessoas certas. Então aqui, tá vendo como que a gente já começa a perceber que a mudança envolve várias coisas, até nosso ciclo de convivência? Talvez você tenha que mudar até isso, para alcançar de fato uma mudança que você quer na sua vida.
Hoje eu só convivo com pessoas que me deixam à vontade para eu ser eu, mesmo sem ter de usar máscaras. É isso. Claro que a gente vive em sociedade, a gente não pode a todo momento fazer o que a gente quer sem se preocupar com nada. Gente, tudo é o discernimento. Mas a gente viver a nossa verdade, estar com pessoas que a gente que contribuam para que a gente viva a nossa verdade e que não que puxem a gente para baixo, não que queiram tirar a gente da nossa verdade, não pessoas que desmotivem a gente, mas eu vou falar disso mais para frente, tá bom? Hoje a gente vai falar então sobre essa questão de vislumbrar nosso objetivo, vislumbrar nosso propósito, começar a se permitir a pensar qual o seu sonho, começar a se permitir se dar o direito de pensar que você tem um sonho, de querer viver um sonho. Porque como que ao longo da vida da gente, nós temos nossos sonhos sufocados. Não sei se vocês estão escutando a sirene. Ambulância passando aqui. Quantas vezes na nossa vida, quantos sonhos que a gente deixa morrer? Quantos sonhos você já deixou morrer? Quantos sonhos você não deixou morrer, mas você guardou aí dentro em um lugar que você tá tão empoeirado que é até difícil você chegar nele. Você começar a tirar os panos de cima, você deixou dentro de uma caixa fechada lá no canto de um porão escuro, cheio de poeira por cima, que você vai ter que, até pra você chegar lá é difícil. Mas vale a pena. É a sua vida. É a sua vida. São os seus sonhos. É muito importante. Nunca deixa de acreditar nos seus sonhos. Não deixa de acreditar no que faz seu coração bater mais forte. Gente, é isso que faz valer a pena. É isso que faz a vida valer a pena. Quantas vezes a gente faz coisas simplesmente porque alguém disse que era certo a gente fazer, a gente não tá vendo sentido nenhum naquilo. Aí a pessoa vai embora da sua vida e você ficou lá amassando barro, perdendo aquele tempo na sua vida, fazendo aquele negócio que nem era pra você. E a pessoa foi embora, às vezes nem deu valor para aquilo tudo que você tá fazendo. E você deixou de fazer o seu. Qual que é seu sonho? O que você tá tão ocupado? O que tá te tirando tanta energia que você não tem energia nem para pensar nos seus sonhos? Será que você não consegue fazer dos seus sonhos, do seu propósito, coisas maravilhosas? Mais do que você imagina, às vezes? Ó, eu tô dando meu exemplo aqui esses dias, né? Porque fica mais fácil. Eu tinha a minha carreira, como eu disse ontem, há 10 anos. Fui feliz até onde eu achava que dava para ser, com o nível de consciência que eu tinha. E eu sempre gostei de ler sobre coisas terapêuticas, sobre coisas motivacionais. Eu gostava de compartilhar. Quando eu era criança, eu fazia essas coisas. Eu gostava de mostrar para as pessoas que elas eram importantes. Então a gente dá sinal. Só que às vezes a gente está tão ocupado fazendo o que a gente nem queria estar fazendo, que a gente não tem tempo de dar atenção para esses sinais. A gente acha que é para fazer isso só quando tá sobrando tempo.
quando na verdade a gente devia estar colocando toda a energia nisso, porque isso vai gerar recurso para a gente executar todos os outros papéis na nossa vida de forma melhor ainda. É sendo feliz que a gente vai conseguir executar todos os outros papéis com mais maestria. Qual que é seu sonho? Qual que é seu propósito? O que tem dentro do seu coração? Você fez o exercício? Você lembra do exercício que eu falei ontem pra gente fazer? Eu vou propor para vocês fazerem hoje. Coloca a mão no peito. Fecha seu olho. Respira fundo. E alguma coisa nessa altura do campeonato já deve ter vindo na sua cabeça. Isso te energiza? Ou te suga? Quanto isso te preenche? Isso que você tem vontade de fazer, tá próximo ou tá distante com os hábitos de vida que você tem hoje? Tá próximo ou distante de ser alcançado? Se você continuar fazendo o que você tá fazendo, será que você vai chegar nesse objetivo? O que você precisa continuar fazendo? O que você precisa continuar fazendo? O que você faz que você precisa continuar fazendo? O que você não faz que você precisa começar a fazer? O que você faz que você precisa parar de fazer? Para te aproximar desse objetivo. Aí a gente começa a medir a distância que a gente está desse objetivo. Dá para conciliar com a vida que você tem hoje? Ou você vai ter que mudar tudo, não vai deixar pedra sobre pedra? Às vezes acontece. Aí é um pouquinho mais desafiador, né? Mas é possível. Às vezes parece até que a gente vai ter que nascer de novo, né? Às vezes o negócio é tão grande. Ô, gente, mas tem que mudar é tudo. É a forma que você se vê. É o valor que você dá para você. É a importância que você dá para você, a importância que você dá para as coisas que são importantes para você, mas são importantes para você, mas você tá dando a importância? Ou você fica querendo que as pessoas se importem com o que é importante para você, mas que nem você tá dando essa importância? Deu para entender? Ou ficou confuso? Porque às vezes é assim, né? A gente tem um objetivo, a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida e a gente fica querendo que a outra pessoa enxergue essa importância, que a outra pessoa valorize e isso ajude a gente, mas nem a gente mesmo está se ajudando. É importante estar nesse ciclo de convívio social, né? Essa convivência que eu falei antes. Mas primeiro é você que tem que fazer isso. Você que tem que saber o que você quer conquistar. O quanto que isso é importante para você. E aqui ainda eu não estou falando de como. Ontem eu falei de escolher e decidir. Gente, seja bem-vindo, tá? Quem tá chegando aí? Ontem, lindona Florzinha tá chegando aí, Silvana. Ontem eu falei da gente escolher e decidir.
Hoje eu tô falando para você pensar no que você quer. Eu não tô falando ainda do como. Nossa, mas é impossível eu conquistar o que eu quero. Calma. São 7 passos. Calma. Um dia de cada vez. O tempo que precisar em cada um dos passos. Tá? Você não tem que de ontem para hoje ser decidido e de hoje para amanhã saber seu objetivo e seu propósito. Eu tô te... esqueci a palavra. Eu estou te incentivando a pensar sobre isso. A começar a pensar sobre isso se você nunca pensou. E se você já pensa, continua. Se você perdeu a de ontem, tá salva, lindona. Depois você assiste lá, tá? Depois, se você precisar, você me chama lá no direct, tá? Se quiser falar sobre a live de ontem, a gente troca uma ideia lá, tá bom? E quanto mais clareza a gente vai tendo sobre o que a gente quer, mais fácil vai ficar. E mais fácil você vai saber o que você precisa se tornar para viver o que você quer. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, de que primeiro a gente tem que conseguir alguma coisa para depois se tornar alguém, né? Quando é justamente o contrário. A gente se torna quem a gente quer ser. A gente se torna quem a gente já é, na verdade, né? Que já tá dentro da gente. Mas quanto mais clareza do que a gente quer, mais a gente vai se tornando essa pessoa e a coisa vai acontecendo. Sabe, alcançar um objetivo não é... Às vezes você vai precisar ter uma formação, né? Às vezes você vai precisar se habilitar de forma técnica. Eu não sei qual que é a mudança que você quer na sua vida. Inclusive, ó, quem quiser compartilhar, quem quiser mandar aí nos comentários, se quiser mandar lá no direct também, né? Às vezes não se sente vontade para mandar por aqui. Eu não sei qual que é a mudança que você quer para sua vida. Mas se você fizer isso que eu tô te falando, vai te ajudar, vai te clarear. Você vai se tornar, às vezes a gente precisa se habilitar, né? Como eu estava dizendo. Mas você já se vê da forma do que você quer? Da forma que você quer estar? Ou você está esperando acontecer? Você já se vê uma pessoa segura? Ou você está esperando acontecer determinada situação para você se sentir seguro? Primeiro você se sente seguro, depois a situação vai acontecer. Você já se vê... Vou dar o exemplo, a Lav tá aí. Você já se sente médica? Maravilhosa? Você já estuda? Você já vive ali aquela fase da sua vida já se sentindo aquilo ali, já tomando posse do que você é? Meu sonho era trabalhar com terapia, por exemplo, né? Com processos terapêuticos. Eu ia esperar eu chegar lá no final
para falar assim, não, agora eu sou terapeuta, agora eu ajudo as pessoas, agora eu ajudo a transformar vidas. Ia ter um momento assim que ia cortar assim minha vida, daqui para trás eu era uma coisa, daqui para frente eu vou ser outra. Ia ser assim? Ou foi um processo que eu fui trabalhando a minha autoimagem, que eu fui me vendo dessa forma e naturalmente as coisas foram acontecendo. Enquanto isso eu tô me habilitando, enquanto isso eu tô plantando, mas eu já tô tomando posse de quem eu sou. É mais se lembrar de quem você já é e aperfeiçoar do que se tornar algo muito diferente. Às vezes, pelo contrário, você está sendo agora alguém muito diferente do que você realmente é. Então, às vezes, é mais um processo de voltar a ser do que se tornar algo novo. Porque os sonhos, gente, o propósito, isso tudo que tá dentro do coração, já tá dentro do coração, já tá aqui dentro, você sabe. Você só vai precisar se lembrar. Não é uma coisa que você vai precisar entrar no Google lá e jogar sonhos e ver qual que se encaixa mais com você. Pelo contrário, às vezes você está tentando se encaixar na vida que você está levando hoje. Você está fazendo das tripas o coração para se encaixar na vida que você está levando hoje. Que não tem nada a ver. Ou às vezes você já está no processo, mas que está distante do que está aí dentro de você. Oi, Scarlett, que honra! Seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. Faz sentido? É olhar para dentro. Olhar para dentro, dá um tempo de olhar para fora. Dá um tempo de se preocupar com tanta gente, com tanta coisa, em atender tanta expectativa. E as suas expectativas com você mesmo. Aí começa a questão da culpa que eu falei ontem. E não é esse o movimento, não é para se culpar. Você não precisa ficar frustrado. Tá? Às vezes, em um primeiro momento, você vai sentir uma certa frustração de, poxa, eu não tô fazendo o que eu queria estar fazendo. Ok. E agora? O que você vai fazer então daqui pra frente? Ou você vai ficar só na frustração, só na culpa, só se chicoteando, se machucando, falando quanto você é incapaz, o quanto você não conseguiu até hoje. Não tem problema. Conseguiu, não é que você não conseguiu até hoje. Você descobriu o que não fazer. Você descobriu que você não é feliz desse jeito. Eu as guardo no bolso para cuidar das expectativas dos outros. Isso às vezes machuca muito. Claro. Claro que machuca. Porque você está indo contra a sua essência. E você ajudaria muito mais as pessoas se você tivesse forte, plena, feliz. Você não tem que deixar de fazer pelos outros. Ontem eu falei um pouquinho disso, depois quando você assistir lá, você vai lembrar disso que eu tô te falando. A gente não tem que deixar de fazer pelos outros, tá? É discernimento.
Eu não tô falando de ser egoísta, de não olhar mais para ninguém, de olhar só para suas necessidades, para os seus sonhos e não vou mais fazer nada por ninguém. É só a ordem, é só inverter a ordem. Primeiro você vai fazer por você, depois você vai fazer pelo outro. Porque aí você vai estar transbordando. Quando você faz pelo outro primeiro, você não está transbordando, você começa a se esvaziar. Quando você faz por você e depois faz pelo outro, você não vai esvaziar. Porque você vai estar preenchido. E você vai estar transbordando. Você vai estar vivendo a sua verdade. E aí você vai dar para o outro o que você tem de fato. E se não for bom para o outro, ele que se mude. Ele que se cure. Como eu falei ontem. Porque é o que você tem para dar. E você vai ter a consciência tranquila. Você não vai começar a lidar com a culpa de será que eu tô fazendo? Será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu poderia fazer diferente? Isso e aquilo. Não, porque aí você sabe que você vai estar agindo de acordo com a sua verdade. E o mesmo serve para o contrário. Para o que estão te dando. Você vai começar a analisar se o que estão te dando é suficiente também para você. Ou se você está aceitando o que você está aceitando na sua vida por carência. Está aceitando menos do que você merece. E aí, esse menos do que você merece é porque você está colocando ali também na relação. Relação interpessoal, tá? Qualquer que seja. Porque essa coisa de eu mereço mais, beleza, mas você tá fazendo sua parte? É porque é fácil a gente ficar querendo receber, achando que merece mais, mas a gente não tá pondo a nossa verdade na mesa. Oi, Rafa. A gente não tá pondo a nossa verdade na mesa, mas quer a verdade mas quer que o outro aceite a gente e quer o máximo do outro. Também não respeita que o outro tenha a verdade dele, não. Ô, gente, já é difícil a gente acessar a nossa verdade. A gente ainda vai querer acessar a verdade do outro? Deixa que o outro mostre quem ele é, o que ele quer. Se fizer sentido para nossa vida, ótimo. Se não, aí você faz a escolha de novo, né? Vai ficar reclamando e gastando energia para mudar o outro que não está disposto a mudar. Ou você vai mudar é você. Ô, gente, foca em você. Se você tá incômodo, se você tem um recurso para dar um toque pro outro, para quem você ama, cara, você não vai deixar a pessoa afundar, né? Discernimento, mais uma vez. Você vai dar um toque, você vai conversar, você vai indicar um recurso para a pessoa. De repente, você vai até indicar uma terapia, uma mentoria, um filme, um livro, eu não sei, né? De acordo com o que a pessoa goste, com o que a pessoa se identifica. Né? Às vezes você pode até fazer esse esforço, né? Ou você sabe que a pessoa gosta de ler e você conhece um bom livro, ou você tem alguém que você possa pedir a referência de um livro. Ah, Ludmila, você sabe de algum livro legal para tal situação? Pode me perguntar, eu te falo. Se eu não souber, eu vou procurar saber e vou te falar. Pergunta para alguém que você confia, não precisa ser para mim. Oi, Rômulo. Seja bem-vindo. O Wendel também entrou aí.
Não tô falando para você fechar os olhos e deixar as pessoas se afundarem e depois você falar, tá vendo? Foi sua culpa. Não deu certo porque você não acompanhou o meu processo. Ô, gente, tudo é discernimento, né? Mas eu tô falando de pessoas que não estão dispostas. Aí, ao invés de você puxar a pessoa para cima, ela te puxa para baixo. E você vai só afundando. Aí você acha que você tá ajudando demais a pessoa. Indo pro buraco com ela. Você pode até tentar mudar de repente, então, a forma de fazer, a forma de tentar ajudar. Se essa pessoa tiver a ver com o seu propósito, com o seu sonho, se essa pessoa estiver em sintonia com o que você quer para sua vida, se você quer carregar, se você quer andar, carregar não, né? Andar ao lado dela, mas aí tudo bem, você vai tentar de várias formas, você vai ajudar, mas aí é porque tá em sintonia com a sua verdade. Não é porque você tá carente, que você tá desesperado, que você acha que sem a pessoa você vai morrer. Qual que é o teu sonho? Qual que é o seu propósito? E quando eu te pergunto isso, certeza que às vezes já vai começar a entrar, né? Quem tem muito hábito de olhar para as dificuldades, eu não tô te perguntando como, já vai começar. Ah, mas não dá, mas vai ser impossível, de novo, né? Falei isso. Ah, mas meu sonho é esse, eu não vou conseguir, porque eu só tô te perguntando qual que é. Tem a ver com o quê? Se você não sabe ainda qual que é, tem a ver com o quê? Quais que são suas habilidades? Quais são suas facilidades? Quais recursos você já tem? O que você gosta? O que você gostaria para sua vida? E o que te incomoda pode te dar uma pista do que você quer. Assim, por exemplo, eu não gostava de ficar presa com uma carga horária muito absurda, com uma escala muito absurda, quando eu não conseguia fazer coisas, não conseguia ter liberdade para fazer coisas que eu gostava também. Então, eu queria algo que me possibilitasse ter mais liberdade geográfica. Porque a liberdade, para mim, é um valor. Tem gente que não. Tem gente que o conforto da estabilidade é mais importante. E aí, às vezes, é o contrário. A pessoa tá num trabalho, por exemplo, a gente tá falando de trabalho, que a pessoa não tem uma rotina e aí isso suga ela. Ela precisa de mais estabilidade, de mais rotina. Cada um tem um mapa mental. Então tem a ver com isso. E aí, mas isso não tem nada a ver com sonho, não tem nada a ver com propósito, mas já é um passo em direção à descoberta. Você já sabe mais ou menos, você vai começar a entender como que você funciona. O que te energiza, o que te suga. E aí no movimento você vai se aprofundando, você vai descobrindo,
você vai tendo mais clareza. Eu não tinha clareza no início. Eu gosto de vários processos terapêuticos. Eu gosto de terapia corporal, massagem terapêutica. Eu já comecei a fazer pós em acupuntura. Parei. Experimentei. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria. E às vezes só de pensar você não vai achar a resposta, você vai ter que experimentar. Mas você se dá a oportunidade pelo menos de experimentar? Ou você acha que você já tem que ter uma clareza, que você já, para você fazer alguma coisa, você tem que ter certeza, que você se cobra mais, se culpa mais por não saber, ao invés de simplesmente viver um pouquinho? Você vive um pouquinho? Você descobre novas felicidades? Às vezes você nem sabe que você gosta de um monte de coisa. Às vezes você está se orientando pelo medo, que foi a nossa conversa de ontem. Experimenta. Experimenta fazer algo diferente, alguma coisa diferente. Porque se você continuar fazendo tudo que você faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Pode ser que não funcione, mas aí você já vai saber o que não fazer. Você já vai ter esse esclarecimento de que isso não funcionou, de que isso não foi bom. Mas você tentou. Sem culpa, sem julgamento. Se ajuda. Gente, o mundo já é tão difícil lá fora. Imagina se a gente não se ajudar. Às vezes a única pessoa que você vai ter é você mesmo, tá? É muito bom quando a gente tem uma rede de apoio. Inclusive, isso aqui que eu tô fazendo é para te mostrar que você não tá sozinho. Você não tá perdido sozinho no mundo, sabe? Sem saber para onde ir, sabendo que você não tá feliz onde você tá, mas não sabe nem para onde você vai. Você não tá sozinho nessa. Eu criei isso aqui, ó, para te mostrar que eu já estive muito perdida. Pode ser que eu ainda me perca em alguma outra coisa. Tem gente que se dedica a vida toda em estudar sobre mudança de hábito, sobre criar hábito. Quantos livros que não tem de hábito, de mudança, disso, daquilo? Isso aqui que eu tô fazendo, falando com vocês, é mais da minha vivência. Claro que eu estudo essas coisas, que eu tenho meus mentores que me orientam, que me calibram. Sou muito grata por eles existirem na minha vida. Mas tem coisas que você vai ter que experimentar. Porque às vezes eu passei rápido por um desses passos aqui, que você vai agarrar. Às vezes você vai passar por um passo desse aqui que eu fiquei um ano. Então a gente tem que experimentar. Tem que ver onde está a nossa dificuldade. E o que for fácil pra gente, a gente tem que usar ao nosso favor. Esses dias para trás também eu postei um post que eu fiz uma vitamina. Eu tava falando justamente sobre isso. A gente identificar as nossas dificuldades é muito importante. A gente tem que usar tudo ao nosso favor. Se eu tenho uma dificuldade alimentar, por exemplo, como que eu já vou querer ter um hábito intenso de exercício? Eu não vou dar conta de fazer? Eu nem sei sobre hábito ainda direito? Exemplo. Uma coisa de cada vez. Deixa eu me ajudar nisso aqui que eu tenho dificuldade. O que eu posso fazer para facilitar?
Ah, se eu sei que eu tenho dificuldade em, em fazer determinado tipo de comida, mas nessa daqui eu tenho mais facilidade, para que eu vou ficar dificultando a minha vida? É importante aprender coisas novas, importante superar nossos limites, mas também é importante você respeitar o tempo e o processo para fazer isso. Aprender mais sobre você, fazer as pazes com seus desafios, fazer as pazes com as coisas que estão aí dentro de você que você acha que está querendo te atrapalhar e não tá. Não tem nada querendo te atrapalhar. Tudo dentro de você acha que está te ajudando. O medo quer te proteger. A tristeza quer te fazer pensar. Atrapalha quando está distorcido, porque você não está olhando. Faz sentido? Ô, gente, já tá dando a hora? Tá, né? Então é isso. A nossa conversa de hoje. Vislumbra seus sonhos, seus propósitos. Se dá o direito de pensar na sua felicidade. Se dá o direito de cogitar ser feliz. O que você acha? Não é difícil, não. Depois você não vai querer Depois você não vai querer voltar, não. Fazer de outra forma, não. Só te falo isso, tá? Só te dou essa advertência. Quando você decide ser feliz, depois você não vai querer viver de outro jeito mais, não. Não tô falando de não passar por dificuldade. Tô falando de ser feliz. Te encontro amanhã? Muito obrigada pela sua presença aqui, pela troca, pelo carinho. Nossa, que tudo, linda. Não perco mais nenhum dia. Como foi bom te ouvir. Ah, muito obrigada, gratidão. Saudade de você. Chama mais gente. Eu te encontro amanhã aqui, tá? Pra gente falar do terceiro passo. Um beijo pra vocês. Obrigada, Gabi. Você é incrível. Nunca se esqueça disso, tá? Você sabe. Eu sei que você sabe. Um beijo. Até amanhã. Espero vocês. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.